Olha aí, vai começar a gravar. Perfeito. Mais uma vez, então, boa noite a todos. Boa noite aos que chegaram agora. Qual foi a minha ideia hoje, tá? A minha ideia é a gente falar justamente sobre isso que a gente já estava falando, sobre os nossos padrões mentais, sobre os nossos modelos mentais. Que isso aí interfere na nossa vida, interfere em todas as áreas, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Né? E uma coisa que a gente não dá tanta atenção muitas vezes, principalmente quando a gente está atendendo pessoas, e eu me dei conta esses dias, e a gente não fala muito, é sobre os modelos mentais, que é bem interessante a gente estudar um pouquinho também sobre isso, a gente analisar isso. Às vezes a gente não se dá conta. Tu queria falar, Jaspion? Ah, tá, eu achei que tu tinha levantado a mão. Então, a gente estava falando ali sobre, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Isso são padrões mentais, né? São padrões mentais que a gente adquire ao longo da vida e que muitas vezes nos limitam, né? Muitas vezes nos limitam ou outras vezes nos potencializam. E eu pensei nisso porque agora, no final de semana do Dia dos Pais, eu estava pensando, cara, eu precisava fazer um postzinho. Eu não tenho muito... Eu não desenvolvi, na verdade, muito as habilidades com as redes sociais, tá? Por muito tempo, eu achei, e ainda considero, que as redes sociais são um grande problema para nós, né? Elas consomem, não o nosso tempo, elas consomem a nossa vida, se a gente deixar, né? As redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Mas há muitos anos, ou há vários anos, eu trabalho e eu dependo das redes sociais para trabalhar, porque hoje em dia todos nós estamos na rede social, então tudo que a gente procura, tudo que a gente quer, a gente encontra lá nas redes sociais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer anúncios, a gente anunciava no Google. Eu queria vender uma terapia, eu anunciava no Google. Eu queria vender um curso, eu anunciava no Google. Por quê? Porque as pessoas iam lá procurar curso de PNL ou terapeuta em Porto Alegre. As pessoas iam procurar no Google. Hoje, a gente não precisa mais procurar, né? A gente não precisa mais procurar, porque as redes sociais entregam para nós sem a gente fazer a pesquisa, né? A gente fala para uma pessoa próximo, a gente está sempre próximo do celular, né? A gente não vive longe disso aqui. Mas a gente fala e ele está aqui pegando o som, né? As palavras que a gente fala, ou aquele post ou aquele produto que a gente dá um pouquinho mais de atenção na hora que está rolando o feed. Então, a inteligência artificial hoje é incrível. Eles sabem muito mais o que nós queremos do que nós mesmos, né? Então, a gente não precisa nem procurar. É só a gente pensar em alguma coisa e daqui a pouco aparece no nosso feed de notícias lá do Instagram, do Facebook e tal. Mas, enfim, como eu preciso utilizar bastante hoje a rede social, eu acabo me trabalhando um pouquinho para fazer daqui a pouco um stories no Instagram, para fazer um post pro feed de notícias do Instagram, do Facebook e tal. Mas é bem desafiador para gente que não tem a prática, né? A gente não pratica isso diariamente, igual algumas pessoas, a gente não desenvolve a habilidade. E aí eu estava pensando, cara, eu preciso postar alguma coisa pro Dia dos Pais, mas eu não queria postar só, parabéns, sei lá, feliz Dia dos Pais. Eu queria postar alguma coisa que agregasse um pouquinho. E aí eu estava pensando sobre um assunto que é extremamente importante, que é justamente esses padrões mentais, ou as crenças, né? Os nossos modelos mentais que a gente adquire, e um dos grandes construtores dessas crenças, desses padrões, desses modelos, é justamente os nossos pais, né? Ou nós como pais. Eu não sou pai ainda, mas para quem é pai aqui sabe, né? Todos nós somos filhos, mesmo que daqui a pouco algum de nós não tenha convivido com o pai, mas a gente é filho de alguém, com certeza, né? Mas enfim, essas pessoas que são os nossos responsáveis lá na infância, os pais, os irmãos mais velhos, ou quem estava no lugar deles, né? Os nossos professores são eles que são os primeiros construtores dos nossos, dos nossos padrões, né? Das nossas crenças, enfim. E aí o postzinho que eu fiz foi justamente sobre isso, falando um pouquinho sobre isso.
aqueles padrões mentais, aquelas crenças que a gente implanta nas crianças e que a gente muitas vezes não percebe. E a gente não percebe também que a gente está replicando algo que foi feito com a gente lá na infância, né? Boa parte das nossas limitações ou das nossas possibilidades foram implantadas lá. Se nosso pai dizia, tu é burro, tu é estabanado, tu não consegue fazer nada direito, isso muitas vezes, ele é uma autoridade, muitas vezes isso vai direto lá para dentro do nosso inconsciente e a gente aprende aquilo como uma verdade, né? E pior ainda, que esses padrões, essas frases, elas vão sendo repetidas ao longo dos anos, né? E a gente acaba acreditando naquilo. Então a gente desenvolve ali uma crença que muitas vezes é limitante. Outras vezes, óbvio, um pai que é mais tem mais cuidado, né, na construção do adulto que vai ser aquela criança, ele, com toda certeza, ele não vai usar esse tipo de frase, né? Ele vai usar sempre frases fortalecedoras, ele vai implantar ali crenças fortalecedoras, né? Vai desenvolver padrões mentais que vão fortalecer essa criança ao longo da vida. Normalmente, para nós, para a nossa geração, acho que todos nós aqui, a maioria de nós aqui, é mais ou menos a mesma geração. Então, a nossa realidade foi um pouco diferente. Provavelmente de vocês também não deve ser muito diferente da minha. Os nossos pais, eles não tinham conhecimento. Eles não sabiam, eles não tinham essas habilidades. Eles não sabiam que aquilo que eles falassem ali, para nós, enquanto crianças, aquilo ia repercutir na nossa vida adulta, né? Eles não tinham essa consciência. Hoje a gente tem, né? Os nossos filhos, desde que a gente aplique todos esses conhecimentos, nossos filhos são privilegiados hoje de ter acesso a tudo isso, né? É uma outra geração que está se criando que vai ter muito mais possibilidades, né? Essa geração que vem logo depois da nossa já tem muito mais possibilidades, né? Mas, enfim. Então, é isso. São padrões mentais que a gente desenvolve lá na infância que a gente leva para a vida, né? Nós, quando a gente está falando na área terapêutica, também esses padrões são o que as pessoas trazem para nós, né? E normalmente, assim, a pessoa vem e quando ela vem para terapia, ela quer mudar comportamento, ou nós queremos mudar comportamento. E a gente não muda comportamento. A gente não muda comportamento. Eu estava falando semana passada, ou sempre falo, né, nos cursos de PNL, como que a gente constrói os nossos modelos mentais, nosso modelo do mundo, né? Claro que numa formação de PNL a gente não trabalha com o que eu vou falar hoje também, que é bem interessante da gente tocar no assunto. Mas os nossos comportamentos, eles são gerados dos nossos pensamentos. Então, a gente tem um comportamento, ou um cliente tem um comportamento que ele quer mudar, comportamento de fumar, comportamento de procrastinar, comportamento de comer em excesso, a gente não vai conseguir mudar o comportamento dele, a gente vai precisar mudar aqui, o pensamento dele. Entende? E a gente tem que entender como que se formam esses pensamentos, né? Como que se formam esses pensamentos para que a gente possa fazer com que ele mude lá o comportamento, né? Mas tem uma outra coisa que eu comentei antes, que são os nossos modelos mentais. Nossos modelos mentais é o nosso mapa do mundo que a gente chama, né? E a gente sempre explica como que a gente forma tudo isso. Porque a nossa visão, a nossa percepção do mundo ou a nossa percepção da realidade não é a realidade em si, é só uma criação que a gente faz. Semana passada eu expliquei, né? Que a gente capta as informações, passa pelos nossos filtros e a gente gera uma representação da realidade. Só que essa representação da realidade, ela está muito atrelada a outras coisas também, que vão muito além só disso, né? Esses nossos modelos mentais, eles são criados, ou a gente tem esses padrões mentais muito antes até da gente nascer, porque eles vão ter muito a ver com com a cultura, o local onde onde a gente vai nascer ou onde a gente nasceu, né? Por exemplo, um muçulmano para um árabe, em algumas regiões, é comum, por exemplo, ou é natural, né? É aceitável que o homem case com mais de uma mulher. Aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil não é natural isso. Não é aceitável e não é nem legal, né? Isso do ponto de vista jurídico, inclusive, não é legal. Lá é normal, né? Então, aí tem esse ambiente, né, ou a cultura onde a gente está inserido, tem a ver também com o meio social onde a gente vai nascer, tem a ver com raça, com sexo, porque a visão de mundo de uma pessoa, duas pessoas, um homem e uma mulher na mesma situação, eles podem criar uma representação mental da realidade totalmente diferente uma da outra. Isso é muito comum. Às vezes a gente está conversando com nós, como homens, no caso, conversando com uma mulher e a gente fala alguma coisa e a mulher ia imediatamente, e a gente acha que está falando aquilo como uma coisa totalmente normal, e a mulher imediatamente interpreta de uma forma totalmente diferente e traz uma outra visão sobre aquilo. E muitas vezes a gente percebe que ali a gente está, mesmo sem querer, está sendo um pouquinho, talvez, machista ou distorcendo para o nosso lado, né? A realidade. E é natural, porque tem muito a ver com isso. Para uma pessoa, para uma pessoa que tem uma opção sexual diferente, também as percepções da realidade vão ser diferentes, em muitos casos. Tem a ver inclusive com a cor da pele. Uma pessoa branca e uma pessoa negra, na mesma situação, podem ter visões totalmente diferentes, uma representação totalmente diferente da realidade, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente está tentando entender o mapa da outra pessoa, né? São esses modelos mentais. Quando a gente consegue entender, quando a gente consegue ter a sensibilidade de entender que que é muito além de uma simples interpretação da realidade, não é só isso, eu interpretei dessa forma. Tem muitas coisas a ver ali, tem muitas coisas que influenciam, na verdade, para que a gente crie aquela representação que a gente tem da realidade, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso. Muitas vezes a gente não comenta, né? E quando a gente está fazendo terapia, quando a gente está atendendo ou fazendo um atendimento, a gente tem que levar em conta todas essas coisas. Eu, como homem, eu vou atender uma mulher, eu tenho que levar em conta todas essas coisas que interferem naquilo que ela está me trazendo, naquela representação que ela tem da realidade ali, naquilo que ela está me trazendo, né? Nas crenças dela, nos valores dela. Tudo isso tem a ver. Da mesma forma, uma mulher vai atender um homem, é a mesma coisa. E aquela representação que ela tem, aquele modelo mental, para ela, para aquela pessoa, é o correto, é o verdadeiro. É aquilo só que existe. Ela está totalmente certa. Então, é muito legal a gente prestar atenção nesses detalhes, né? E por isso, a minha ideia é de trazer isso para cá, para a gente conversar um pouquinho, para a gente debater sobre isso, tá? Provavelmente todos nós aqui temos uma opinião sobre esse assunto, mesmo que a gente não tenha um aprofundamento, né? Não tenhamos estudado sobre o assunto antes, mas é algo totalmente natural. Então, a gente pode fazer um debate aqui. Inclusive, eu vou trazer um exemplo que é bem simples, só para vocês entenderem como que a gente muitas vezes interpreta uma situação nesse ponto que eu toquei agora, né? Que é entre eu sou homem, eu tenho um monte de coisas que vão me conduzir a ter aquele comportamento. Uma mulher vai ter um comportamento totalmente diferente naquela mesma situação. Eu vou dar um exemplo, tá? É bem simples. Na verdade, eu tenho 3 cachorros, tá? Mas dois deles eu criei desde filhotes. Eu tenho a Mel, que é uma collie, e quando ela era filhote, eu mandei castrar. Porque eu pensei assim, poxa, eu não posso deixar o bichinho, né, engravidar e tal. Imagina, né? Vai passar pelo cio todo, sei lá, de 6 em 6 meses, não sei qual é o padrão, mas vai passar pelo cio, vai sofrer, não sei o que e tal. E para mim foi muito natural castrar ela, mandar castrar. Foi lá, castrou, tudo bem, voltou. E para mim foi muito natural isso. Mas eu tenho também um cachorrinho macho.
E quando foi para fazer a castração do cachorro macho, para mim foi bem mais desafiador. Foi bem mais desafiador. E aqui, a gente não pensa sobre, poxa, mas isso é machismo, ou é não sei o quê. A gente não pensa nisso, porque aquilo está tão enraizado, os nossos padrões, os nossos modelos estão tão enraizados que a gente não pensa sobre isso, a gente simplesmente age. E a gente age, e mesmo a gente sabendo que aquilo é uma coisa natural, pô, se eu fiz com a cadelinha e foi tudo bem, por que agora eu vou ficar sofrendo ou remoendo só porque é um cachorro macho? Qual é a diferença entre os dois, né? Se um sentiu a castração, porque a gente fica pensando assim, será que o bichinho não tem consciência do que está sendo feito? Porque eles têm um certo nível de consciência, né? Eles sabem muitas coisas, eles têm um certo nível de consciência. Será que eles não têm consciência? Mas, e aí nesse ponto se o cachorro macho tem consciência, a fêmea também tinha, né? Óbvio que nenhum dos dois deu bola. Eles fizeram a castração e seguiram a vida deles. Não deram bola para isso. Para eles não interferiu. Pelo menos eles não demonstram isso. Seguiram totalmente normais. Mas a gente sofre um pouco. A gente sofre muitas vezes muito mais nesses casos, né? E para mim foi assim. Eu tive um impacto maior na hora de castrar o macho e simplesmente por um modelo mental que foi implantado em mim desde que eu nasci e que mesmo eu lutando conscientemente contra isso e hoje toda a nossa cultura nos conduz e facilita esse processo da gente ir largando essas crenças, né, esses comportamentos, né, que são discriminatórios, mas em alguns momentos a gente ainda tem algumas coisas que interferem, né? Então, esse é um exemplo bem interessante. E, às vezes, quando uma pessoa traz alguma coisa assim, a gente já vai para agressão, já vai para briga, né? Para discussão, mas a gente não para se colocar no lugar do outro e tentar, porque a gente só pode tentar, né? Ver a realidade ou aquela situação pelos olhos da outra pessoa, né? Empatia, na verdade, isso. A gente acaba brigando e discutindo, enfim, criando uma situação. Ou, às vezes, até um cliente que nos traz um caso que vai meio que contra os nossos valores ou as nossas crenças, e a gente já se sente mal, ou, às vezes, até acaba criando uma situação de não gerar rapport com a pessoa, porque a gente demonstra, né, que não concorda com aquele padrão de comportamento daquela pessoa. E, às vezes, aquilo, em geral, na verdade, não é consciente para a pessoa. Ela não consegue perceber que aquilo não é normal, né? Alguém de vocês, óbvio que com toda certeza, mas já passaram por situações, mas alguém de vocês lembra de uma situação que possa comentar, ou de vocês, ou de atendimentos terapêuticos, enfim, que ilustre algo parecido com isso? Não? Ou o Jasper vai falar, Jasper. Olha, ô Vitor, assim, de atendimento, não, eu tenho situações pessoais que eu vivi, assim, né? Meu pai saiu de casa quando eu era muito pequeno, então eu cresci sem algumas referências, né? Então, na minha vida adulta, eu encontrei algumas dificuldades em relação a relacionamento, me envolver com TI, aí eu meio que me isolei mesmo numa fase da minha vida. Depois migrei para a parte de trabalhar com saúde, suplementação, e eu me desenvolvi um pouco, mas eu ainda tenho algumas travas em relação a algumas coisas, tipo, algumas referências eu estou criando do zero. Tipo assim, não é uma coisa muito natural. Até mesmo o relacionamento meu com o meu pai, ele é uma coisa mais profissional, não é uma coisa que eu acabo, que eu conheço. Eu conheço o engenheiro, mas a parte pessoal, assim, é. E assim, no último ano para cá, eu desenvolvi bastante porque eu comecei a fazer tratamento psiquiatra, não, psicólogo, e nesse tratamento com a minha psicóloga,
Eu desenvolvi bastante nesse período de um ano. Só que eu utilizei muito ao meu favor a auto-hipnose, onde deu uma acelerada boa. Então, mas eu ainda tenho algumas travas, e no final das contas, tudo está relacionado a emoção, sentimento, relacionamento, qualquer coisa que a gente faz. Por isso que é quem você falou no começo e também falou na aula passada, que simplesmente a gente não pode focar em mudar comportamento, porque tudo que a gente é e tudo que a gente ainda vai ser, e as memórias mais, assim, fortes que a gente acaba gravando e guardando é justamente por causa de emoção, né? Então é basicamente isso. Eu tenho ainda algumas dificuldades nesse sentido. Mas a gente vai desenvolvendo, é convivência. E você, ô Vitor, você tem alguma história aí para contar? Então, Jasper, história é o que a gente mais tem para contar. Se não for verdadeira, a gente inventa a história. Mas muito legal esse teu relato, e é justamente isso, tá? É, toda a nossa história de vida, ela vai, e principalmente na primeira infância, né? Que vai gerar todos os nossos padrões de comportamento, ou a maioria dos nossos padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento a gente adquire lá na infância e muitas vezes a gente leva para a vida toda. A gente leva aqueles mesmos padrões ali para a vida toda. Na maioria das vezes, as pessoas nem se dão conta de que aquilo é algo que vem lá da infância, que vem lá, né, de trás. O mapa daquela pessoa está totalmente desatualizado, né? A gente ainda tem alguns padrões que a gente ainda precisaria atualizar, né? Em muitos momentos a gente parece que larga de mão o Waze, o Google Maps e pega aquele mapa de papel para tentar fazer as coisas, né? Sendo que a gente não precisa mais, muitas vezes. Esse relato do Jasper é bem interessante, ilustra bem, né, a realidade de muitas pessoas. O que que acontece? E muitas vezes a gente fica seguindo aquele padrão, ou sofrendo por alguma coisa, e a gente não se pergunta, o que exatamente eu quero? Será que eu quero ter um relacionamento legal com o meu pai? Ou com a minha mãe, ou com o meu irmão, ou seja, com lá quem for a pessoa que está naquela situação. Será que eu quero ter esse relacionamento? Porque tudo bem, às vezes, a gente não querer ter também, né? Às vezes e tem muito terapeuta que quer implantar, ou quer sobrepor o mapa dele em cima da outra pessoa. Não, tu tem que fazer as pazes com aquela pessoa, tu tem que perdoar aquela pessoa, tu tem que isso, tem que aquilo. Às vezes tu simplesmente não quer e tá tudo bem, e não precisa ser algo muito ruim ou muito forte que aconteceu. Às vezes é algo simplesmente que aconteceu, foi como a vida foi conduzida, e simplesmente tu não tem a necessidade de resolver aquilo. Mas muitas vezes a gente tem a necessidade. Só que, boa parte das vezes, a gente não sabe se a gente quer ou não. Então, um passo seria a gente saber, será que eu quero? O que eu quero exatamente? Né? Será que eu quero resolver isso? Aí, muitas vezes, eu vou chegar à conclusão de que eu quero. Não, eu gostaria muito de resolver isso. Óbvio que aquilo que passou não tem como eu resolver, aquilo que passou já é passado. Não tem mais, já nem existe mais, né? Já nem existe mais. O que eu posso fazer é resolver o futuro, né? Eu posso criar o futuro, na verdade. O presente está acontecendo agora, isso eu posso fazer o que eu quiser agora. Mas o meu futuro eu posso criar. E aí eu me pergunto, se eu quero realmente fazer isso, o que me impede? O que eu preciso ter ou fazer para resolver essa situação ou para chegar nesse objetivo? Né? E muitas vezes a gente já tem, na verdade, na maioria das vezes, né, tem um pressuposto que a PNL pegou, mas é da hipnose ericksoniana ou do modelo Milton, que as pessoas têm todos os recursos que elas necessitam ou elas podem criar. Então a gente pode criar, se a gente não tem os recursos, mas na maioria das vezes a gente já tem os recursos.
Quando a gente não tem, a gente pode criar, a gente tem condições de criar, né? Mas bem legal, Jaspion. Muito boa essa tua contribuição aí, foi bem legal. Adriane, tudo tranquilo? Tudo E aí, belezinha? boa noite, tudo bem? Bem, Adriane? Chegando atrasado aí. Normal, faz parte. Faz parte. É normal. Boa noite, Adri. Boa noite, Lala. É normal. Depois fica gravado tudo aqui. A gente está fazendo um bate-papo, Adriane, sobre padrões mentais, sobre modelos mentais. E a gente estava falando que a gente fala muito sobre o mapa, né? Sobre o nosso mapa e como a gente cria a realidade, mas que não é só as nossas crenças, os nossos valores, os nossos, né? A generalização, a distorção, as opções que criam o nosso modelo mental. Tem muito mais do que isso, né? Tem muitas coisas que já vêm desde antes da gente nascer, né? Que é onde a gente vai nascer, o ambiente, a cultura que a gente vai nascer, que a gente vai ser criado, a nossa condição social, o sexo da pessoa, a raça, enfim, tem uma infinidade de a cultura que eu já comentei, mas tem outras coisas além disso também que tem a ver com a parte cerebral, né? Com a nossa cognição. Uma pessoa que não tem, nós não temos, quer dizer, a maioria de nós tem uma cognição normal, mas tem pessoas que não têm, que têm limitações. Tem pessoas que têm limitações, né? Sejam elas um pouquinho menores ou bem maiores, mas tem, né? Nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Então essas pessoas também, isso também vai interferir na criação dos modelos mentais dessa pessoa, né? Isso vai interferir também nessa criação, porque uma pessoa que tem uma condição mental um pouco mais prejudicada, vamos dizer assim, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter muito mais crenças, e aí essas crenças vão se confirmar de uma forma muito, muito intensa, crenças de limitação, né, de possibilidade. Essa pessoa ela não vai ter as mesmas possibilidades que uma pessoa normal, como todos nós aqui, né? Pelo menos eu acredito que todos nós aqui somos... Não, tô brincando. Nós aqui, a gente está no mesmo nível nesse sentido, mas vai ter pessoas que vão ter uma cognição um pouco menor. Assim como vai ter pessoas que vão ter uma cognição muito maior, um gênio. Outro dia eu estava vendo ali a criança de 3 anos, sei lá, já tinha uma menina, não sei se foi nos Estados Unidos, onde foi, menina de 11 anos se formando na faculdade, acho que física. Meu Deus do céu, 11 anos. Com 11 anos eu não sabia nem amarrar o meu sapato direito. Já pensou? Essa criança, o modelo de mundo dela é totalmente diferente do nosso, né? O modelo de mundo dela é totalmente diferente. Tem coisas que não são explicadas, né? Que nem a PNL consegue explicar. Exatamente. A gente fala muito em tudo isso, mas tem coisas que vão influenciar, e vão influenciar muito nesses modelos mentais, nas crenças que a gente vai desenvolver. A gente estava falando, Adriano, que boa parte dos nossos padrões mentais, as nossas crenças, ou a maior parte delas, são implantados pelos nossos pais. Pelos nossos pais, as mães, ou quem está nessa condição, né? Os irmãos mais velhos, aí depois os professores. Essas pessoas que vão criar esses padrões mentais em nós. E muitas vezes a gente, depois de adulto, a gente acaba repetindo os mesmos erros que os nossos pais cometeram com nós, né? Eu estava dizendo que boa parte de nós aqui, a gente é de uma geração que mesmo que nós não sejamos da mesma geração, mas o padrão de comportamento dos nossos pais era muito parecido, né? Na maioria de nós, pelo menos, né? É óbvio que tem diferença, por exemplo, meu pai não terminou a 3ª série do ensino fundamental. O pai do Jasper, ali, pelo que eu pude entender, é engenheiro. É um pouco diferente, óbvio que é um pouco bem diferente, né? Nesse quesito. Mas o padrão cultural deles, né? As crenças, os valores deles, da geração deles, era muito parecida. Então, mesmo que a pessoa tivesse uma condição intelectual
um pouco diferente, os padrões de comportamento não vão ser tão diferentes assim. Então, eles acabaram desenvolvendo em nós essas crenças, os valores, enfim, implantando esses modelos em nós, e muitas vezes hoje a gente faz a mesma coisa com os nossos filhos também, né? Vitor, falando ainda de padrão mental também, uma coisa que é interessante, já entrando meio que nas crenças, né? É que tem algumas crenças que, na verdade, elas são, vamos dizer assim, não podemos corrigindo, modelo. Alguns modelos, na verdade, eles são aprendidos, né? Você pode ver, você pega lá o, o filho, a filha, aí a menina, normalmente, ela aprende a ter asco de bicho, inseto, essas coisas, e o moleque não tá nem aí. Não, quando aparecer, você pisa em cima. E acaba sendo assim, né? Tipo assim, é uma coisa que. E você encontra, na verdade, pessoas assim, tipo, não, apareceu o piso em cima, ou o pé inseticida, aí já era. Então, acaba sendo isso. Na família do meu pai, de todos os irmãos que ele tem, ele é o único que tem o ensino superior, é um caçula, saiu de casa e tal. Então, tem uns perrengues aí no meio, né? Então, ele traz com ele uma história, traz com ele as coisas que ele aprendeu naturalmente, né? As dificuldades, olha, você quer ser bem-sucedido, você tem que trabalhar bastante, né? Aquela história toda. Só que a gente está também, ao mesmo tempo, hoje em dia, na era da informação, tecnologia. Então, aquele trabalho braçal, aquele pedreiro que tinha na época do meu avô, da minha avó, carregar cimento. Hoje, uma pessoa, se ela quiser ela abrir um Instagram, abre uma loja ali, ela está atendendo o mundo, né? Então é uma coisa bem... E muitas vezes aquela... Pô, você é cabeçudo? Falei para você não fazer isso, né não? Às vezes a gente fala... E é muito comum você ouvir uma pessoa falar, nossa, eu sou burra. Ah, não entendo isso. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, ou tem um familiar assim, né, Vitor? Olha só, já tu trouxe muitas coisas aí bem legais aí pra gente falar. Na verdade, assim, primeiro, todos os padrões eles são, ou todos os padrões eles são aprendidos, né? Todos eles são aprendidos, seja de um lugar ou de outro a gente aprende. Uma coisa que tu trouxe aí que a gente estava comentando e influencia que as coisas que influenciam nos nossos modelos mentais, e aí tu trouxe, por exemplo, teu pai era o caçula, não sei o que e tal. Até a hierarquia dentro da família muitas vezes influencia. Por exemplo, o filho mais velho, ele teve um trato diferente muitas vezes dos pais, até pela cultura, enfim, e tal. O filho mais novo já vai ter um trato diferente também. O caçula, os filhos do meio vão ter um outro padrão. Quando é uma filha mulher, em geral, são implantadas outras crenças, e muitas vezes limitantes na menina, né? Ou eram, principalmente antes, né? Das nossas gerações anteriores aí, eram implantados muito mais crenças limitantes nas meninas do que nos meninos, né? As meninas podiam muito menos do que os meninos. Então, por isso, o menino também ele era mais desbravador, ele ia ter mais coragem, ele ia fazer mais coisas. Porque a menina ela já era reprimida, qualquer coisa que ela fosse fazer, ela ia, em geral, ser reprimida muitas vezes, né? Então, isso influencia também. Daqui a pouco, enfim, é um monte de coisa, é um monte de coisas assim que vão influenciar na criação desses nossos modelos, né? É uma infinidade de coisas que vão influenciar. E o legal é a gente prestar atenção nisso, né? Nesses detalhes, em tudo isso, para porque a gente vai desenvolver muito mais empatia com as outras pessoas, vai conseguir entender de uma forma muito melhor. O Márcio, tu quer falar, Márcio? Eu nem tinha visto que tu estava com a mãozinha levantada. Boa noite, tudo bem, Vitor? Tudo tranquilo, Márcio?
Não, só para complementar, né, nesse mesmo assunto que nós estamos falando aí, normalmente, depois que eu aprendi, né, mais sobre a hipnose, PNL, tudo esse ramo aí, né, eu tenho usado muito metáforas para contar história para minhas filhas à noite, né? Eu tenho 2 meninas, né, uma de 3, uma de 1 ano e meio, né? E normalmente elas esperam o pai chegar para ir dormir descansada e senta na cama, conta história com metáforas, né, falando da união de 2 animais, de 2 crianças, né? Eu vou usando, né? Cada dia usa alguma coisinha diferente, falando de obediência, todas essas coisinhas assim, e elas estão acatando muito bem essas metáforas, essas historinhas que eu estou contando para elas, já é influenciar já a mente delas também, né? Que legal, Márcio, que legal. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Eu digo sempre, volta e meia tem alguma pessoa que vem para os cursos e tem filhos pequenos. E aí diz, cara, eu já estou usando PNL com meu filho ou com a minha filha, já estou usando isso, aquilo. E eu fico pensando assim, cara, imagina as possibilidades que essas crianças vão ter quando forem adolescentes, quando forem adultos. Imagina as possibilidades. Realmente não vai ter nada impossível para elas, né? Bem diferente do que foi a nossa realidade, né? Eu digo nossa, a minha realidade foi assim, foi muito limitante, né? Então eu tive que lutar contra tudo isso e quebrando todas essas crenças, esses padrões, passando por cima de tudo isso para poder acabar chegando onde eu cheguei e almejando o que eu almejo, né? Senão a gente não faz. Agora, uma criança que tem essas possibilidades, cara, é incrível. E olha só, uma dica, eu não sei se tu conhece, e fica uma dica para todos os colegas, tem um site que chama Metáforas, que tem uma infinidade de metáforas lá. E é muito legal. Ali tu pega várias histórias, é muito bacana. E agora tu falou nisso, Márcio, e me veio uma lembrança também de uma situação assim de histórias e que para mim desenvolveu um padrão limitante e para muitas pessoas desenvolve um padrão limitante, que é aqueles filmes de super-herói, sabe? Isso por muito tempo, isso é um padrão comum, tá? É assim, a gente pensa muitas vezes, e isso fica muito claro nesses filmes de super-herói, tá? O que acontece? A gente pensa, muitas vezes, que a gente é alguém especial, que em algum momento vai acontecer alguma coisa, que a gente veio no mundo para fazer algo especial e que a gente tem uma missão ali, e que em algum momento vai acontecer alguma coisa e a gente vai se tornar um super-herói, vai fazer alguma coisa para a humanidade. E a gente fica esperando, e eu esperei por muito tempo isso. E eu via, durante a infância, a adolescência, eu via aqueles filmes de super-herói, onde lá o menino era um menino pobre e tal, e não sei o quê, e tinha sido abandonado pela família, e era órfão, e não sei o quê, e daqui a pouco vinha alguém e dizia que ele era o escolhido e ele precisava fazer alguma coisa lá, e ele virava um super-herói e salvava a humanidade. Não sei se algum de vocês aqui se identifica com isso, mas isso é muito comum. Tá? É muito comum. E esses filmes, essa cultura que é implantado pelo sistema em nós, nos leva a criar esse padrão. A gente fica esperando que alguma coisa vai acontecer na nossa vida e que a gente é o escolhido para alguma coisa e vai acontecer alguma coisa e a gente vai ser o salvador da humanidade. Estou exagerando aqui, óbvio, né? Mas vai acontecer alguma coisa incrível e a gente vai, sabe? E não é assim que acontece na vida. A gente sabe que não é. A gente pode, é óbvio que todos nós, creio eu, que todos nós tenhamos uma missão. Mas não é assim que funciona o negócio. Não é assim. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar, a gente tem que construir tudo isso, né? Não vai acontecer um milagre, algo. Até pode acontecer. Daqui a pouco eu posso ir lá jogar na loteria e, né, ficar milionário. Outro dia eu vi uma matéria ali de um cara lá, sei lá, num país lá, na Indonésia, lá onde que ele achou uma pedra preciosa lá de 500 milhões de dólares. Mas isso não vai acontecer para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas não vai acontecer algo incrível, né? Eu não sou o descendente sei lá, do imperador, sei lá o quê. Então, não sou. Eu sou uma pessoa comum como todas as outras. E se eu não fizer
algo, se eu não me colocar em movimento, não vai acontecer nenhum milagre. Eu posso criar todo esse milagre, eu posso realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Talvez, quem sabe, algum de nós aqui pode até impactar de uma forma bem intensa a humanidade toda. Mas não vai acontecer do nada. Isso a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que realmente dedicar a nossa vida para isso. E a gente cria um padrão mental, muitas vezes, de esperar que alguma coisa vai acontecer, que vai acontecer um milagre, que vai acontecer alguma coisa, e a gente vai... O milagre, né? Que a gente muitas vezes espera, e a gente não se dá conta que o milagre é a gente mesmo, né? É a gente que faz o milagre, né? Na maioria das vezes, óbvio, né? Tem coisas que estão fora do nosso controle, né? E aí, assim, a gente tem que esperar. Mas dentro da nossa vida, dos resultados que a gente tem na nossa vida, o milagre é nós mesmos, né? A gente tem que buscar. E na terapia isso é muito comum. As pessoas virem para a terapia, para quem é terapeuta ou pretende ser, é muito comum as pessoas virem e elas estão esperando aquele milagre. Elas se acham injustiçadas, elas acham que elas são especiais, né? Elas acham que elas são especiais e que a vida está contra elas e tal, e elas estão esperando que o terapeuta resolva a vida delas, porque elas são especiais. E a gente tem que fazer com que a pessoa entenda que ela não é especial. Ela não é mais, na verdade, ela não é mais especial do que qualquer uma outra pessoa no mundo, né? Todos nós somos especiais da mesma forma. A gente não tem nada de diferente, não vai acontecer nada que resolva a nossa vida se nós não formos lá e fizermos com que aquilo aconteça. E na terapia isso é extremamente importante, a gente entender e levar isso para o cliente, né? Tu, Adriane, que atende bastante e já atende há muito tempo, tu provavelmente já tem muitos casos assim, né? Que as pessoas vêm e estão esperando, inclusive, que tu seja o cara que vai fazer um milagre porque elas estão sendo injustiçadas pela vida, né? Eu me lembro de um caso que fui atender uma menina que queria emagrecer com a hipnose, né? Ah, veio emagrecer, daí eu disse assim, não, tem que fazer isso, aquilo. Abri os olhos assim, mas eu pensei que tu ia só instalar, como é que é? Instalar um comando no meu cérebro para fechar a boca e eu ia emagrecer. Eu disse, mas não é assim, não é uma coisa, não é um milagre. Eu acho que as coisas são mágicas, e é bem como assim, mas assim, eu tava falando nisso, cara, daí eu comecei assim a me colocar, tipo, quando eu era jovem, assim, de vez em quando eu parava assim, delirando, né? Alguma coisa, é bem assim, alguma coisa especial vai acontecer na minha vida, que nada. Já tô com 54 anos. Eu tinha um sonho quando era criança que um dia ia cair eu ia achar sei lá, ia achar uma bolsa cheia de dinheiro na minha frente. Até hoje estou esperando. Não achei até hoje. O Adriano, mas sabe uma coisa que é interessante? Assim, essa parte não só para emagrecer, para qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa tá ansiosa e é que nem o Vitor já falou várias vezes. No primeiro atendimento, a pessoa já se sente bem, já se sente mais relax, mais leve, né? Mais de boa. Mas assim, você acabou de criar uma rede neural nova, você tem que fortalecer, você tem que dar estímulo, né? E tipo assim, se fosse, eu até falo para os meus clientes de emagrecimento assim, ó, seguinte, segredo é criar, começar a criar o hábito, fortalece o hábito, depois de um tempo você estabelece, mas você precisa fazer outras coisas, porque pó mágico só existe nos desenhos na Disney e no filme do Harry Potter. Aqui você tem que fazer uma construção, né? Então, assim, porque numa vez eu vi tem um canal no Telegram que eu sigo, que chama Brain Power, né? É um cara que é formado em neurociência. Ele fala assim que tem aquele pressuposto de 21 dias, né, para formação de hábito. Ele falou assim, não, 21 dias você forma um hábito simples, como escovar os dentes. Quando você pega um hábito mais composto, mais difícil, você demanda mais tempo, às vezes 3 meses, 4, 5.
vai de cada um. Como E parar de então é fumar? realmente também, parar de fumar tem o hábito, tem química, tem uma parte de coisa, recompensa, mas enfim, tudo começa por uma razão, e tu tem que se encerrar por uma razão, mas é um desafio a mudança. Eu lembro quando eu fiz fala, um curso de uma mentoria, foi uma mentoria de marketing que eu fiz. Um dos meus maiores desafios foi, assim, gravar. Vitor, Adriano, cara, eu travava. Eu pegava o celular assim, dava aquela gaguejada. Que assim, eu criei uma habilidade de falar com qualquer pessoa, mas assim, desconhecido. Agora, você pegar o celular, fazer isso aqui, cara. Então, eu tô aqui, eu falava assim, que eu vou falar o quê? Será que ficou bom? Será que não ficou? Cara, eu gaguejei aqui. Putz, eu ia falar tal coisa, eu não falei. Caraca, e agora? Peraí, eu vou fazer de novo. Teve um dia que eu fui gravar um pedacinho assim, foi um vídeo de 6 minutos pro IGTV, falando um pouquinho sobre a minha história. 6 minutinhos. Cara, eu gravei 15 vezes. Sério. E assim, e quando você vai, parece besteira, né? Tipo, pô, meu, mas é tão fácil, né? Não é fácil, depende, né? De quem tá vendo a coisa, né? Fácil É para quem? aquela. Exatamente. Então, assim, eu ficava com aquela coisa assim, tipo, pô, será que eu vou parecer o Cid Moreira? Ou uma réplica de alguém? Tem uma gente, sabe aquelas aberturas de YouTube que o pessoal fala, olá, gente, tudo igual? Tipo, ou tipo, boa noite. Então, seja bem-vindo ao meu Instagram. Aquela coisa meio robotizada. Então é muito cabuloso, cara. É normal, é normal. Isso que tu falou é extremamente normal. Eu acho que a maioria das pessoas que, que começam a fazer isso vão passar nesse exemplo que tu trouxe, né? De gravar vídeo. É isso aí, de gravar vídeo, fazer live. A maioria das pessoas vai passar pelos mesmos desafios. E vai ser uma construção. Depois que tu cria o hábito, desenvolve a habilidade, aí só vai, né? Aí não tem mais problema. Agora, aquilo que a gente estava conversando ali com o Adriane, cara, isso é exatamente assim, né? Provavelmente mais alguém aqui se identificou com essa situação da gente esperar esse milagre, esperar que algo aconteça. Inclusive, as pessoas esperam uma vida inteira, muitas vezes. Olha quantas pessoas jogam na Mega Sena. Quantos milhões toda semana tem de prêmio na Mega Sena. E aquele prêmio é só uma parte de tudo que é arrecadado. Então as pessoas esperam, elas vão esperando, esperando, esperando. A gente espera. E muitas vezes passa a vida inteira a gente não faz nada, porque a gente está esperando um milagre acontecer, algo mágico que vai acontecer, porque a gente merece, a gente é especial. A gente é É, especial. o Vitor, que é uma coisa engraçada. Às vezes, quando é, as pessoas chegavam até mim, ou falava dos produtos, falava de oportunidade de a pessoa trabalhar também, se ela quisesse e tal. Aí, na conversa, trocando uma ideia, a pessoa, vou jogar na Mega Sena. Aí eu, assim, você já pegou um bilhetinho na Mega Sena? Você já olhou atrás as estatísticas? Você sabe, para você começar a ter chance, sabe quanto você tem que jogar por dia? 150, R$ 200. Assim, para você começar a ter chance, você imagina. Daí, tipo, assim, é uma hora mais fácil enriquecer trabalhando, né? E isso, essa coisa de buscar também, falando ainda do modelo mental, o Vitor, essa coisa de buscar o mais fácil, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso, né? Ele busca o caminho mais fácil, que é mais gostoso, né? E isso está muito
relacionado também a, às vezes, frustração, tal, coisas da infância, naturalmente, e entra naquela coisa que você falou do herói, o arquétipo do herói, o cara, pá, eu quero, tipo, não, eu sou o Tony Stark da tecnologia, né? Tipo, não, eu sou foda. E eu até me lembrei um fato agora, uma vez eu tava, eu com o Adriano numa videochamada, e eu tava fazendo uma hipnose nele, né? Em relação a uma dificuldade, e eu tinha mandado um e-mail para ele para enviar o link, tinha criado a sala ali, e ele me perguntou assim, o Adriano, quantos arquétipos você tem, né? Porque o arquétipo é uma representação interna da gente, né? É como a gente vê as coisas, né? Aí, tipo assim, aí você para ver e fala, nossa, então, ainda tá um pouco desequilibrado, tipo assim, você tem que equilibrar aquela coisa do, tem aquela coisa do super, mas você não vai resolver tudo que vem na tua mão, tipo assim, não, eu vou estralar o dedo, cara, tu tá curado, pode ir. Não é bem assim, né? Então é bem interessante essa coisa do arquétipo também, né? E às vezes a gente acaba Os arquétipos pecando. é uma área bem legal. Isso, inclusive, dá para a gente fazer um encontro falando sobre isso. É bem interessante, Dá, uma área que dá para a gente aprofundar bastante. dá nosso arquétipo. Eu tenho um livro muito bacana do professor Hélio Couto. Ele fez meio que um compilado de todos os livros do Jung, sabe? Que são vários. E fala arquétipos e marketing. Ele fala ali sobre eu não- a importância do arquétipo. Você vai abrir uma loja, e existe inclusive consultoria arquetípica, né? Mas dá para fazer assim, ó, e é uma coisa que está ligado diretamente também ao modelo mental nosso. Pode ser, você vê um negócio que nem você vê assim, por exemplo, assim, o gatinho, né? Não sei quem, eu tenho um gato aqui em casa. Você ganha assim um presentinho, um gatinho, você coloca em cima da mesa. Nossa, gatinho bonitinho, né? Fofinho, né? Mas assim, ele é só um animal indefeso. Entre um, um gatinho e você botar na tua mesa uma águia, que assim, você, quando você olhar aquilo, te transmite, pô, vamos focar, vamos trabalhar, porque a gente tem um objetivo, entendeu? Então tem muita coisa bacana. Tudo E tá influencia, ligado, tudo influencia. São coisas que muitas vezes a gente não dá atenção, alguns detalhes que passam despercebidos, mas que fazem uma grande diferença muitas vezes, inclusive nesses padrões mentais nossos. Aline, tu quer falar? Sim, Vitor. Então, tu começou a falar de ser, ter uma influência benéfica na sociedade, ou ser super-herói, não sei o quê, e não é bem assim. Então. Bom, eu vou te fazer um desafio, assim. Eu estou lendo o livro Sapos e Príncipes, do Richard Bandler, do John Grinder, né? Uhum. E, assim, ele se queixa muito dos psicoterapeutas, muito. Ele diz assim, eles estão num modelo muito antiquado de que tu tem que arrastar a terapia há muito tempo, que não precisava. E assim, eu acho que como tu quer fazer associação e tal, né? E eu penso assim, ó, se tu for um bom terapeuta, tu não é meu concorrente, tu tá me ajudando. Porque cada cliente teu que sair satisfeito vai melhorar para todo mundo, né? Vai aumentar
a visualização que a hipnose tem para as pessoas vão começar a a hipnose funciona, vamos nessa, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que se tornar muito bom, todo mundo. Eu acho que a gente tem que se ajudar a se tornar muito bom, e essa pode ser uma missão, assim, para todos nós, né? Por que as pessoas têm que ficar sofrendo, sei lá, 2, 3 anos uma terapia que às vezes nem vai ser tão eficaz quanto tu pegar e hipnotizar o cara. Pô, eu tô lendo aqui o Erickson tinha filas enormes de gente procurando para receber um atendimento dele. Então, eu acho que essa pode ser a nossa missão aqui, entendeu? A gente se qualificar muito e, né, estudar mesmo. Eu até me proponho, assim, a pegar esse livro e te emprestar, assim, que tem muitas coisas que dá para afinar das técnicas que tu passou para nós, assim. Não sei o que tu acha. Muito legal, Aline. Muito legal essa tua colocação e muito legal essa tua percepção, essa tua visão. Isso vai muito de encontro com a nossa visão aqui, sim, sabe? Eu acho assim, eu desde o início, né, desde que comecei a estudar a hipnose, a PNL, em que eu comecei a perceber os resultados na minha vida primeiro, eu já imediatamente queria levar isso para outras pessoas. Cara, eu preciso fazer isso. Só vou interromper o que eu estava falando, que o Márcio perguntou qual livro é esse. De Sapos a Príncipes, do Richard Bandler e do John Grinder. Esse é um dos primeiros livros que eles escreveram. Então, tem algumas coisas ali que, claro, já estão um pouco lá nos primórdios, né? Hoje, inclusive, já se mudou muito, inclusive até a cultura dos terapeutas, né? Dos psicólogos e tal, já começou a mudar, até porque foram desenvolvendo outras abordagens também que se desenvolveram bastante. Mas ainda assim, óbvio, tem muitos psicólogos que ainda têm uma mente mais, uma cultura mais retrógrada, né? Enfim, mas tem muitos psicólogos, óbvio, que já buscam muito mais esse desenvolvimento. Psiquiatras também. Eu já atendi muitas pessoas que eram encaminhadas por psiquiatras. O psiquiatra estava fazendo o tratamento medicamentoso e tal, não tinha mais nada de problema de saúde, e dizia, cara, vai procurar uma terapia complementar, procura uma hipnose, uma terapia assim, porque vai te ajudar bastante. Então, eu já tive muitos encaminhamentos nesse sentido. Mas voltando ao que tu estava falando, Aline, assim, claro, quando eu trouxe, né, aquela questão assim do a gente acreditar que a gente tem uma missão especial, óbvio que todos nós temos, e a gente pode desenvolver, inclusive num dos cursos que a gente oferece aqui, a gente trabalha a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza para que a pessoa encontre essa missão que ela tem. Sabe? Que muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa missão de vida, e é muito importante a gente entender a missão. No sentido que eu falei foi da gente esperar que algo mágico vá acontecer, e que na maioria das vezes não acontece, né? Eu digo assim, isso eu estou falando de infância e adolescência, né? A gente esperar que vai acontecer algo mágico e eu vou ser o salvador da humanidade, eu vou ser algo assim. Óbvio que, e aí quando eu disse assim, ninguém é especial, a gente não é mais especial que qualquer outra pessoa. Nós somos especiais da mesma forma. Nós não temos nada melhor do que qualquer outra pessoa no mundo, e nem a outra pessoa também é melhor que nós, né? Mas essa tua percepção e essa tua colocação é extremamente importante. Eu acho muito legal. Inclusive, é a nossa missão hoje, principalmente quanto a Instituto, fazer essa diferença na vida das pessoas, levar esses conhecimentos para mais pessoas, e não só os conhecimentos, mas as ferramentas, ajudar mais pessoas. Inclusive, a gente tem um projeto aqui, que é um projeto, na verdade, é um desejo meu de muito tempo, e agora com a Lizzie aqui me ajudando, ela trouxe esse desejo também, e a gente pensou, vamos fazer isso um projeto que levar essas ferramentas
para ajudar pessoas que precisem. Daqui a pouco, dentro de um hospital, a nossa ideia inicial foi dentro de hospitais, né? A gente tem aquelas alas de câncer infantil, sei lá, de outras enfermidades assim. E as pessoas ali sofrendo e precisando de algum tipo de amparo, e muitas vezes não tem, né? Ou tem outros amparos, mas a gente tem uma ferramenta que é tão incrível que a gente pode ajudar tantas pessoas, né? E a gente fala muito na questão financeira, no focar no dinheiro, no nosso retorno financeiro, e é extremamente importante isso. A gente precisa ganhar bem, porque quanto mais a gente ganhar, mais pessoas a gente ajuda, mas a gente também pode ajudar, e eu acho que a gente deve, inclusive isso é uma proposta que a gente vai trazer depois para todos vocês, e principalmente depois quanto à associação mesmo, né? Fazer com que isso se torne algo, daqui a pouco até, vamos lá, a nível nacional, né? De pessoas ajudando, de pessoas ajudando outras pessoas, de uma forma sem interesse financeiro, mas simplesmente pelo interesse de fazer alguma diferença no mundo, né? Porque a gente fala muito em fazer a diferença, em tocar pessoas, mas... E aí entra aquilo que eu estou falando desde o início, que muitas vezes a gente fica esperando, e a gente não faz. A gente não faz. Então, eu acho que a gente tem que se colocar em ação. Isso que tu trouxe agora foi muito legal, esse ponto que tu trouxe, que poxa, daqui a pouco todos os colegas aqui ouviram isso, eu também ouvi isso, me trouxe de volta isso que já é um desejo, né? E que a gente pode fazer com que isso se torne uma realidade. Fazer com que isso se torne uma realidade, um projeto aí que pode ajudar muitas pessoas. E principalmente nós, porque quando a gente ajuda alguém, o retorno que a gente ganha é muito maior. É muito maior. Mas é muito importante. Eu acho que isso pode ser uma missão para todos nós, inclusive. Pode ser uma missão para todos nós. Esse livro que tu está lendo é bem legal. Eu já li ele há muito tempo. Eu não tenho ele físico. Inclusive, se tu quiser me emprestar ele físico, eu aceito. Eu não tenho ele físico. Eu tenho outros livros. Eu tenho um livro muito bacana do Bandler, que é muito simples, que é dos últimos livros que ele escreveu, porque ele foi refinando todos os conhecimentos dele. E o Bandler, ele trabalha muito, muito, muito em cima de submodalidades. E nesse livro que eu vou falar agora, ou que eu estou falando, que Tem Agora a Vida que Quer, é um livro assim que é praticamente um curso. São várias técnicas. E claro que é todo nesse formato, de tu trabalhar dentro de submodalidades, que também é aquilo que a gente estava falando desde o início, né? A gente não muda comportamento, a gente muda pensamento, né? Os nossos comportamentos só vão mudar quando a gente mudar aqui dentro. Para a gente mudar aqui dentro, a gente tem que trabalhar nessas submodalidades que a gente chama na PNL, né? A gente tem que trabalhar nisso. Isso vai fazer com que se crie as novas conexões, as novas representações, os novos sentimentos que a gente vai gerar a partir de agora dentro daquela situação e consequentemente, os comportamentos. Né? Esse livro é muito legal. Eu tenho ele físico. Tem Agora a Vida que Quer. Ele é um livro que até então não tinha em português. Eu não sei se já tem em português do Brasil. Eu tenho ele em português de Portugal. E é bem bacana esse livro do Bandler. É um conteúdo muito legal. Eu nunca achei ele em PDF também. Não sei se tem em PDF na internet. Até eu vou procurar, se eu achar, eu vou postar lá no grupo. Porque é bem bacana. Para quem já está estudando PNL, para quem já aprendeu pelo menos um pouco. Esse livro não precisa ser Tem alguns livros que a gente precisa ter um nível. Tem que ser master em PNL para poder entender e aplicar. Por exemplo, estratégia do Robert Dilts é bem desafiador. Ou tem vários outros Robert Dilts que são bem complexos. Né? Esse do Bandler é bem simples. Para quem já aprendeu o básico de PNL, já pode extrair ali um conhecimento fantástico. Eu vou ver se eu consigo encontrar em PDF, ou se alguém encontrar em PDF. Tem Agora a Vida que Quer. Se alguém encontrar em PDF, manda no grupo lá, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para todo o grupo. São muitas técnicas bem práticas e bem simples de aplicar. Como quase tudo do Bandler, né? O Bandler, ele procura simplificar ao máximo todos os conhecimentos, as ferramentas que eles vão desenvolvendo. Isso é muito legal dele. É muito legal. Ô, Vitor, um livro bacana também, eu particularmente gosto muito, foi um dos primeiros, né?
quando eu comecei a ler, porque eu não tinha esse hábito, é uma coisa que eu criei, né? É do Dr. Joseph Murphy, O Poder Subconsciente. É um livro muito legal. É, assim, tem muita... É assim, para termos de explicação, ele é bem didático, como funciona, o que fazer, estratégia. Tem muita coisa de metamodelo aqui dentro do, do livro, então é bem bacana. E outra coisa, é um livro que é bem simples também, ele é voltado mais para a parte financeira, mas o conceito em si também se aplica a tudo, que é O Segredo da Mente Milionária. Não é um livro, não é um livro muito, ele assim, ele tem na internet em PDF. Se você for comprar ele físico, vai pagar 17, o máximo R$ 20. E ele fala daquela coisa, pensamento, sentimento, ação, resultado, né? Que a gente tá falando no começo, que muitas das coisas começa aqui, porque você pensou em algo, você viveu, pensou, quem você falou dos filtros, né? Omissão. Então, tem muito a ver, né? Então, assim, quanto mais a gente buscar no todo, no conjunto, o fortalecimento, cada um individualmente, a hipnose em si, a psicoterapia, a hipnose clínica, ela vai simplesmente se fortalecer, porque você acaba criando cada vez melhores profissionais, não profissionais rasos, né? Muito legal, Jaspion. Inclusive, esses 2 livros eu tenho, e eu tenho eles em PDF, eu vou postar lá no grupo, tá? Os Segredos da Mente Milionária, eles vão muito de encontro a isso que a gente estava falando, os nossos modelos mentais, as nossas crenças que nos limitam em relação ao dinheiro. Na maioria das vezes a gente não consegue ter um sucesso financeiro, a gente não consegue ter os resultados que a gente quer financeiramente por conta das nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. E essas crenças limitantes, os nossos modelos mentais, aí também, nesse caso, a gente consegue ligar isso até com a cultura. A nossa cultura judaico-cristã, ela trabalha muito nesse sentido de demonizar o dinheiro, o lucro, né? É mais fácil passar o rico, um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Poxa, eu não quero ser rico, se eu não vou poder, vou ir para o inferno, né? Então, tem muitas dessas crenças que vêm, que são culturais, né? São da nossa cultura, né? A nossa cultura brasileira aqui, nós temos uma cultura mais nesse sentido, assim, né? Já, por exemplo, um americano, ele desde criança, ele desenvolve uma cultura totalmente diferente de lucro, de ganhar, de faturar, de ter resultado financeiro, e de que aquilo não é ruim. Inclusive, hoje, as próprias doutrinas evangélicas, né, eu não entendo muito, mas, assim, antigamente eles trabalhavam muito em cima de, cara, é pecado, dinheiro é pecado. E hoje muitas dessas igrejas já trabalham diferente, né? A teoria da prosperidade, não sei como é que lá que chama lá da prosperidade lá, que trabalha isso, de incentivar os crentes deles lá, os adeptos, a ganharem mais, porque eles perceberam que, poxa, se o meu adepto ganha mais dinheiro, eu, como igreja, também faturo mais, né? É que tem toda uma história também, né, o Vitor, que em tempos bem remotos aí, tem muita gente que não havia hoje um estudo mais aprofundado em relação, quando você fala de religião, porque a própria Bíblia fala que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz. Ou seja, na verdade, você pode, na verdade, ser bem-sucedido, mas não colocar o dinheiro acima de tudo. Aí que está a uma separação, tipo, interpretação. É justamente isso que eu digo. Na verdade, é uma interpretação. É uma interpretação. Lá, na própria Bíblia, para quem acredita no que está lá, né, pode extrair várias interpretações. Uma interpretação era essa. E a gente se criou, nós fomos criados dentro dessa cultura. Então, os nossos modelos mentais, eles são influenciados, inclusive, por coisas que aconteceram muito antes de nós, né? Esse livro é muito legal.
Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker, eu acho que é. Isso, Muito ele legal. mesmo. A capa é O branquinha. Poder do Subconsciente é um livro muito bacana também. Eu já li, acho que umas 2 ou 3 vezes, porque eu tenho ele há muitos anos. Eu também tenho. Esses livros, nesse sentido, eles são muito legais. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesses livros, porque muitas vezes eles trazem, e eu estou dizendo assim, não estou dizendo exclusivamente nesse, mas ou até em outros, nesse mesmo sentido, que eles trazem algumas teorias que podem ou não se comprovar. E aí a gente pode ir ao encontro daquilo que a gente estava falando antes, da gente esperar que algo vai acontecer, porque a gente acredita que aquilo vai acontecer. E não tem nenhuma comprovação de que aquilo aconteça, né? A menos que a gente parta para ação, né? E a gente precisa partir para ação. É aquela situação de a pessoa que fala em algumas coisas. Hoje é muito fácil de colocar teorias quânticas, né? Tal coisa lá quântica e não sei o quê. E as pessoas acreditam que aquilo simplesmente pode se materializar do nada. Né? E a gente fica esperando. Às vezes a gente vai ficar esperando e alguma coisa vai acontecer. Mas, em geral, se a gente ficar simplesmente esperando, eu estou ruim agora, mas eu vou ficar esperando que alguma coisa vai acontecer. Eu estou numa situação financeira ruim, mas eu estou co-criando aqui, daqui a pouco vai surgir. Não, eu tenho que partir para ação. E muitas vezes não é nem que o livro está ensinando isso, ou o curso que a gente fez com aquele profissional está ensinando isso. Mas, às vezes, a gente interpreta dessa forma porque é conveniente, como aquela hora que o Jasper disse. A gente busca o caminho mais fácil, mais confortável. Então, daqui a pouco a gente está esperando, a gente interpretou que é simplesmente ficar fazendo pensamento positivo e que o nosso subconsciente vai criar aquilo. E não é isso que acontece. A gente tem que partir para a ação. É extremamente importante. E aí vai de conta de novo aquilo que a Aline trouxe, que é muito legal e é algo assim que há muito tempo, e eu acredito que mais pessoas aqui do grupo também já pensaram sobre isso, e às vezes a gente fica simplesmente esperando e não parte para ação. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso e já partir para ação, tá? Cláudia, tu quer falar? Oi, boa noite, Vitor, tudo bem? Sim, quando o assunto é teologia, e vocês estão falando disso, e eu amo, porque eu sou estudante de teologia, faltam 3 meses para me formar, graças a Deus, e eu acredito muito na Bíblia. Fui estudar porque eu gosto de história, sou evangélica desde os 24 anos de idade, hoje tenho 45, então são bastante anos de estrada, né? E aí, tu levantou um questionamento ali que eu posso explicar para o grupo, assim, o que funciona a parte dentro da espiritualidade. Legal. Com a parte financeira, do que se crê. Eu congrego numa instituição chamada Igreja Quadrangular do Evangelho do Quadrangular, né? Yes. E ela trabalha num sistema parecido com as luteranas em geral, e são igrejas que exigem formação superior, estudo, que exigem que se a pessoa queira trabalhar lá dentro do ministério, ou que ela queira fazer qualquer coisa, ela tem que ter o conhecimento, porque não é simplesmente eu dizer hoje, eu me arrependi de todos os meus pecados, agora eu vou lá para um altar pregar e vou posso dizer um monte de porcaria que eu não sei, falar um monte de coisinha. Seria a mesma coisa que tu está fazendo aí. Bota lá, faz um cursinho de 2 dias e quero sair pregando PNL por aí para todo mundo, dizendo agora eu sou a melhor hipnoterapeuta do Brasil. Entende? E aí, na questão da espiritualidade, assim, pelo menos o que eu aprendi dentro da faculdade de teologia, nós aprendemos que é muito importante tu desenvolver primeiro a tua espiritualidade, tu crescer espiritualmente. Quando tu te encontra espiritualmente, tu te desapega daquelas coisas que estão te fazendo falhar como ser humano, o abuso de álcool, drogas, ansiedade, depressão, problemas familiares, traumas. Quando tu consegue trabalhar isso, tu vai conseguir voltar a realizar, buscar sonhos, vai voltar os teus pés mais no chão, vai começar a pensar, repensar, fazer projetos, porque muitas dessas pessoas chegam na instituição sem nada disso, sem esperança alguma de nada, tem sonhos mais, né, frustradas. E aí, então, se busca, se visa, nós temos lá na instituição psicólogos, a gente tem grupos, e aí temos vários treinamentos, grupos, retiros, onde a gente busca primeiro resgatar o indivíduo como pessoa, né?
a personalidade dela, ela voltar a se encontrar e descobrir quem ela é e o que ela é, para ela poder, a partir dali, desenvolver o que ela gostaria de fazer, o que ela gostaria de ser. Daí depois vem a parte financeira, né? Porque aí dentro da instituição Bíblia, o que eu estudei, já li a Bíblia toda 3 vezes, sou apaixonada pela Bíblia, e eu achei uma chatice no início, porque a parte genealógica ali, fulano é pai de ciclano, que é pai de fulano, que é tio do fulano, que é pai de não sei quem, que é tio do não sei quem. Ai, que saco ficar meses lendo isso, sabe? Mas depois, no final, tu vai começar a entender sobre gerações, o importante da genealogia, toda a árvore. E aí, até agora, para o nosso curso, o quanto é importante a nossa árvore genealógica, né? Os traumas de família, as doenças familiares, a genética, tudo realmente bem explicável ali, né? E aí a gente vai começando a entender. Mas até ter esse aprendizado, a gente começa a achar. É bem chato no início de ler a Bíblia ali, mas depois a gente começa a gostar, vai se apaixonando por alguns aprendizados. Por exemplo, meu filho se chama Asaf, em homenagem aos Salmos do rei Davi. Asaf era melhor amigo de Davi. E eu acho lindo os Salmos, porque são poesias maravilhosas, né? E tem umas instruções muito potentes ali em relação ao caráter, ao indivíduo, a gente crescimento, sabedoria, né? E nada a ver com... Vai além do que tu crê, entendeu? Ali, Salmos, ela realmente são livros muito bonitos, né? São partes ali que eu sou apaixonada. E a parte financeira, depois que a pessoa ela está bem estruturada, ela voltou, ela está bem de saúde, ela já recuperou boa parte da sua saúde mental, a maioria delas chegam quase que descalças. Olha aí, deu um Desculpa, problema. alguém ligando aqui. A parte financeira delas completamente desestruturada, e algumas chegam já pedindo, né? Acostumadas já a pedir, eu estou pedindo. Já se acostumaram tanto a não ter sonhos, a não planejar, a não viver, a não usufruir as coisas que a vida pode te dar quando tu estuda, quando tu busca, quando tu adquire, que elas já chegam só querendo para pedir mesmo, né? Vamos pedir que é mais fácil, né? Do que estudar, do que ler, do que ficar aqui online agora, né? Para que perder esse tempo de aprender alguma coisa sobre o meu caráter, ou quanto eu posso crescer, ou por que fazer a PNL para ajudar outras pessoas dentro do que eu acredito, né? E a gente que se acostuma, é a mente escrava que a gente chama, né? Quando a gente consegue trabalhar isso das pessoas e tirar eles desse nível da doença que eles estão, que é uma mente escrava, a gente começa a trabalhar, então, lá dentro da igreja, para que eles passem a participar, a buscar, a fazer cursos, a estudar, a trabalhar, né? Se encaminha que o indivíduo vai trabalhar, primeiramente, para desenvolver, não só para que o bem-estar, o status dele familiar, vínculo, para que ele possa também participar das atividades que vão ter na igreja financeira, não ficar pedindo toda hora. Não, a instituição faz com muito amor e carinho quando chega uma família que não tem realmente lá uma compra, um rancho, se abriga no início, mas não vamos passar 30 anos mantendo a criatura dando rancho para ela, né? Vamos ensinar ela a crescer espiritualmente e depois ela vai buscar, como tu falou, vamos pôr em ação. Ok, chegou doente, vamos dar um pé na doença, agora vamos lá fazer o que tu disse. Vamos praticar a ação, e a ação é o quê? Bora estudar, trabalhar, crescer financeiramente, né? E aí a pessoa vai se completando, realizando seus sonhos, descobrindo o que ela quer fazer, o que ela quer ser. E é assim que a gente tem que trabalhar. Então, eu quis compartilhar com vocês esse conhecimento que eu aprendi lá dentro. Eu sou uma dessas pessoas que chegou lá, vítima de um sistema completamente escravo, onde eu saí de casa, eu parti de um relacionamento, como eu falei para vocês, né? Que mulher sair, estudar, trabalhar, para quê? O que tu quer se tem tudo dentro de casa? Ah, não, então quer sair para fazer sem vergonhice na rua. Mulher que trabalhar fora não presta. Mulher que não sei o quê, sabe? Então eu cheguei com essa mente escrava lá, assim, tudo que eu fazia era errado, eu não podia fazer nada, eu não podia sonhar, eu não podia ser eu, a Cláudia que eu sou hoje. E aí eu lutei, trabalhei, estudei, conquistei, fui buscando, e muito eles me deram a mão, me ajudaram a caminhar. Cursos como o teu, livros de autoajuda, que eu sou apaixonada por livros de autoajuda, que eu acho que são bem importantes. Por isso que eu pedi aí indicativos de livro, estou sempre procurando ler, que eu acho que a leitura ela exercita a mente e nos torna
mais ativos em todo o tempo, a gente sabe isso é comprovado cientificamente, né? Então, eu só queria compartilhar isso com vocês. O que tu falou ali está correto. A parte espiritual que se trabalha na igreja é o desenvolver o que tu faz, entendeu? A cura espiritual da pessoa, a gente chama a cura emocional dela. E depois, vai trabalhar, meu filho. Que Deus te ajuda. Que Mas, legal, baita ô, Vitor, contribuição. lembrei, eu já falei isso durante, como fala? Teve um curso que eu fiz anterior. Neurolinguística? Não foi neurolinguística, não. Era um curso que voltado mais para a questão de mentalização, visualização, tela mental, essas coisas. Foi um curso assim, 7 dias que tipo ia das 7 às 10 da noite direto, e todos os exercícios eram mentais. Você não anotava nada. E aí eles falavam assim, ó, seguinte, para dar certo as coisas, você precisa acreditar, não pode haver conflito. Não adianta você fazer a tua tela mental, entrar todo no estado, colocar lá e você não acreditar que aquilo é possível. Aí cai em outra questão mais antiga, que é tratar os traumas, né? Aquelas crenças limitantes, tipo assim, olha, um para você, não pode ser mais que um, porque senão amanhã falta, né? Que tem aquela... A gente, muitas vezes, a nossa geração, eu ouviu isso quando criança, falou, olha, um para você, um para você, um para você, é só um hoje, entendeu? E acaba criando essa limitação, tipo assim, até mesmo quando você fala de financeiro mesmo, né? Porque o dinheiro é que nem cachorro, né? Quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Então, na verdade, você tem que tratar a sua deficiência, quebrar, destruir o bloqueio, partir para ação e o resto é resultado de história. É isso aí, com certeza. Com toda certeza. Bem legal, Jaspion. Muito legal a contribuição dos dois, da Cláudia. Eu também li a Bíblia, Cláudia. Faz muitos anos, mas eu li. Eu não lembro mais da maior parte, mas eu li. Principalmente o Apocalipse, eu achava incrível, que ele era apavorante. Mas bem Não é legal. apavorante, não. Claro que é. Mas assim, eu sugiro você começar pelos evangelhos, Novo Testamento, depois você vai para a parte mais de não, mas história. não é uma área que, né, enfim. Mas é bem legal, é bem bacana. E olha só, inclusive até nisso, até na própria Bíblia, né? As pessoas, às vezes, elas depositam toda a fé delas num milagre, esperam o milagre acontecer. E na própria Bíblia diz, né? A pessoa tem que ir, não adianta ficar esperando. A pessoa, ela é o seu próprio milagre, ela tem que ir lá e fazer. Né? Claro que para quem tem a crença, seja qualquer crença, seja em Deus, seja em qualquer outro, né? Em Alá, em sei lá, né? Aqui eu não entro nesse tema, né? Da crença em si. Mas se a pessoa fica só esperando que o milagre vai acontecer, e muitas vezes é claro que é necessário, porque tem coisas que estão além do nosso controle, né? Nós somos limitados, é algo físico e não tem mais controle, a gente não pode fazer, a gente tem que trabalhar com a fé, mas aí bem como tu disse aí, Jasper, no que tu tem que criar isso dentro da mente. Mas também não é a garantia que vai acontecer. Não é garantia que vai acontecer. Eu já vi não dá, como é que fala? Não dá para, por exemplo, assim, o que você pode fazer, Deus não faz. Ele age no impossível, né? Então você tem que, senão seria muito fácil. Vou ficar em casa, alguém vai ligar no meu telefone e vai me oferecer uma oportunidade para eu ficar rico. É isso aí, exatamente. Tem que fazer. Aquilo que não está na nossa alçada, a gente sim espera e faz o máximo
possível até a Sim, nossa limitação. Mas fora isso, tudo é possível, e tudo é possível mesmo, mas aquele que crê, mas aquele que vai e faz. E a PNL, na PNL a gente exatamente. faz isso, a gente desenvolve habilidades para fazer. Aline, tu quer falar de novo ou a tua mãozinha só ficou levantada desde aquela hora? Não, falar. Então, é que, como a PNL diz, né? Tu faz o melhor dentro daquelas coisas que você, dentro do teu mapa mental. Então, por exemplo, talvez a religião ela tenha uma carga de sacrifícios e abnegações, não sei o quê, porque ela foi construída num momento da humanidade em que, pô, cara, tu tinha um monte de filho, por exemplo, tinha lá 12, 13 filhos, todo morria metade, tu tinha um tempo, tinha que lidar com doença inteiro, com fome, com guerras, com um monte de coisa. Então, foi necessário não, vamos suportar o sofrimento, né? Mas hoje eu acho que já pode tentar fazer uma teologia um pouco diferente, né? E ao mesmo tempo também não cair no outro extremo, de, como diz ali não vou materializar aqui, tudo vai acontecer perfeito, porque tá faltando, as religiões todas têm essa ideia, tem já uma sabedoria de que tu tem que dar algo para o universo, né, em troca de algo acontecer. Então, o cara faz jejum, o cara reza a novena, não sei o quê. E é uma metáfora para isso que tu está dizendo, de que não, a gente tem que ir à luta, entendeu? Também, né? Exato. Era isso. É isso aí, Aline. É bem interessante isso que tu colocou. E é bem possível, porque na verdade, assim, ó, como a gente estava falando, né, de interpretações, porque quando a gente. E esse é um tema delicado, muitas vezes, a gente falar, quando a gente fala em religiões ou em outras áreas, assim, porque, por exemplo, se tinha uma interpretação, é que muitas vezes a pessoa que fez aquela interpretação ou fez num momento que o mundo estava, que era totalmente diferente do que nós temos hoje, ou às vezes, como aquilo que a Cláudia disse também, são pessoas às vezes que não têm um preparo e elas fizeram uma interpretação distorcida daquilo que, em geral, é conveniente para uma situação. Hoje em dia, a gente já percebe que essas religiões, enfim, e outras áreas, elas já estão entendendo e elas já desenvolveram muito. Hoje é muito menos, é muito mais favorável, vamos dizer assim, Tô na aula, o que nesse é? sentido. Nesse sentido, é muito mais Gravou. interessante, né? Muito mais favorável, porque as pessoas já têm um discernimento diferente, elas já conseguem entender que é outra situação, a humanidade é outra, enfim, e isso acaba influenciando, né, nas religiões também e nesses modelos mentais que eles vão implantar nas pessoas também que são aquele grupo, né? Ou a que pertencem àquele grupo. Ô, Vitor, uma coisa interessante também, que eu lembrei agora do modelo mental também, é um exemplo assim, normalmente as pessoas mais simples ou com menos, que buscam menos informação ou não buscam, né? Elas tendem a abraçar, assim, uma ótima oferta. Então, tipo assim, fala, não, vem cá, vende a sua casa, e dá de oferta, né? Que, tipo assim, Deus vai te abençoar, ele vai... E, assim, existe muitas pessoas que acabam tendo uma interpretação equivocada porque elas não fazem um curso de teologia, elas se auto-intitulam e se interpretam de forma errada. Então, assim, é importante essa parte do crer e confiar, com certeza, joinha. Só que, assim, você tem que fazer a tua parte,
Porque hoje na internet, quando se fala de Deus, Vitor, falar, não, mas Deus é amor. Ele é amor, ele é paz, mas ele é justiça. Se você só ficar em casa e não fizer nada, e tudo vier a você, cadê a justiça com aquele cara que está lá fora, lá, se esforçando? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e a melhor forma, na verdade, para aqueles que creem e tomar o cuidado é ler. Assim, entender que nós temos um Velho Testamento que é direcionado, cheio de cultura judaica, história, voltado para o povo, não é tudo que dá para contextualizar. E a gente tem um evangelho onde tem o surgimento da igreja, em que a tratativa é diferente. Então, se você buscar, né, porque discernimento, fala, Deus, o Senhor é o que dá. É mais ou menos isso. Então, isso vale para tudo, não só no meio espiritual, mas também até mesmo dentre as profissões, porque quando por exemplo, você trabalha com PNL, se você vê um cara na internet fala um negócio, você vai saber, pô, esse cara tá viajando. Então, a gente tem que buscar Exato, sempre. claro. É muito importante a gente buscar esse conhecimento, óbvio. Agora eu lembrei de uma coisa que aconteceu essa semana, que vem de encontro a toda essa situação de que a gente está falando de modelos mentais e tudo mais, que acontece na clínica. Essa semana, uma pessoa me mandou mensagem, eu nem sei se a Lizzie respondeu até, me mandou mensagem perguntando sobre terapia. Ela queria fazer terapia para o filho dela. Não sei quem é a pessoa, eu vi a mensagem, enfim, até porque a Lizzie me comentou, mas eu não cheguei a ler a mensagem e não sei se ela respondeu também. Ela queria terapia para o filho, mas ela disse assim, olha, eu não quero regressão, eu quero fazer uma terapia para o meu filho, mas eu não quero regressão de vidas passadas, porque eu sou cristã, nós somos uma família cristã e a gente não quer esse tipo de coisa. Isso é um exemplo de que as pessoas trazem, é um modelo mental delas, é uma coisa, né, que elas trazem, e elas trazem para a clínica. A pessoa, muitas vezes, ela não vai querer fazer, ela vai ter um receio de fazer uma hipnose, de fazer uma regressão, porque vai de encontro, ou vai contra, né, a uma crença, aos valores dela, e há muitas coisas. E a gente tem que ter essa percepção e entender tudo isso, e eu não posso simplesmente querer contrariar as crenças, os valores dela, até porque eu não tenho quem sou eu para dizer que ela está errada ou ela está certa, enfim. Eu tenho uma percepção, eu tenho o meu modelo, né? E o meu não é melhor que o dela, é simplesmente muitas vezes diferente. E aí eu tenho que me adaptar a isso se eu quiser, se eu tiver a intenção, né, de conseguir interagir com aquela pessoa ali. A Cláudia queria falar, mas eu não sei se ela está ali. Cláudia, pode falar. Oi, ô Vitor, não tem como dar uma melhoradinha no teu áudio, eu quase não estou ouvindo vocês, por isso que eu fico saindo do foco, eu estou tentando escutar aqui embaixo do telefone. Ah, tá. O Para mim meu tá bem áudio... baixinho, quase eu escuto muito pouco o que vocês estão falando. Mas só para É? concluir, o que a colega falou ali, muito importante realmente, e isso que ela falou ali sobre o que os métodos que as religiões ou os cursos exercitam ou usam, são os métodos de indução, realmente são indução para que a pessoa venha exercitar a sua mente de alguma forma, né? Para que ela venha aprender a exercitar. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa chega numa instituição ou num curso, ou alguma coisa, ela não sabe nada do nada, né? E aí ela tá perdida, né? Mais perdida que bala no tiroteio. E aí, então, se ensina, né, a pessoa a exercitar a mente dela, seja orando, buscando de alguma forma, ou lendo, ou deixando lá através de uma corrente, ela vai exercitar, fazer exercícios mentais praticando esses atos, entende? Então, são realmente métodos de indução. Para concluir, como o colega falou ali em relação à parte financeira, eu também acredito da mesma forma, acho até dar parabéns para o Jasper, muito inteligente ele, em relação à questão da busca ali, do comentário sobre a questão da justiça, né?
E eu também creio nisso. Eu acho que, além da parte, a gente tem que saber separar a parte da fé da parte e da razão, né? E aí a minha fé vai até onde eu posso, ela pode ser ilimitada, mas a razão, ela não pode ser ilimitada, né? Ela tem que ter uma lógica, né? E aí, se eu disser para mim agora, olha, Cláudia, eu vou te curar se tu me der o teu carro. Eu tenho que saber até que ponto eu posso querer ou não. Eu posso decidir querer te dar o meu carro, acreditando que tu vai me curar, mas eu tenho que saber raciocinar, usar o meu lógico e ver o que é justo, o que é correto dentro do financeiro. Não, peraí, mas ele tem cursos, tem livros ali que podem me ajudar. Por que eu vou dar meu carro para ele? Quer um carro, vai trabalhar e vai comprar, filho. É isso aí. Perfeito, show. Muito bom, muito bom. Muito legal toda essa interação. Olha só, pessoal, são 21h50, né? A gente até, inclusive, já passou um pouquinho do horário que normalmente a gente prevê, que é 1h30, né? Obviamente que sempre a gente passa de 1h30, normalmente a gente vai em torno de 2 horas. Mas, assim, se alguém tiver mais alguma colocação, alguma dúvida, ou queira acrescentar algo, enfim, ou alguma crítica, pode ficar à vontade. Senão, em seguida, a gente encerra. E aí a gente volta, obviamente, na próxima quinta-feira. Perfeito? Podem ficar Só à uma vontade. pergunta. Claro. Eu tentei comprar aquele curso que está ali do método Guinness sobre ansiedade, sabe? E ali veio uma mensagem para o meu e-mail que alguns cartões, não sei o que, não tem aceitação, coisa e tal, mas o meu cartão é Visa. E eu não entendi o que houve. Depois tem como a gente conversar no PV, eu e tu no WhatsApp, para ver como é que eu posso adquirir o curso e ver o que houve com o meu cartão? Claro, pode chamar lá no WhatsApp lá que a gente te ajuda. Tá bom, então. Eu acho Tá? que ó, minha loirice não me permite entender o que é aquele AA e o DD lá, sabe? Aí eu não sei o que é aqueles dígitos, que para digitar ali, naquelas datas, eu acho que é isso aí que deu errado ali. Olha aí, É o ano e é o ano, é o mês e o ano que vence o teu cartão. mês e o ano, exatamente. Ah, muito obrigada. Eu não sabia disso. Sério, gente. Isso O fica DV eu no. sei que é os 3 dígitos de trás do cartão, conforme a bandeira do cartão, né? Ou tem errado mesmo. Agora eu já sei, já boa parte da ajuda. Valeu aí, colega. Olha o padrão que a Cláudia trouxe. E é um padrão que a gente sabe que é brincadeira, né, que é uma coisa, uma boba, mas muitas vezes as pessoas acabam levando para o sério, né? Ah, minha loirice. A loira é burra. Esse é um padrão que é repetido, repetido, repetido. Todo mundo sabe que é uma brincadeira. Mas a gente usa todo dia, né? Acaba acostumando de tantas pessoas fazerem, não adianta nem reclamar, a gente mesmo. Eu aprendi a conviver, a brincar, então eu já nem dou bola mais. Mas antes eu me chateava, mordia, entendia como se eu era burra. Hoje não levo para o coração, hoje também eu mesma brinco. Não, realmente, a coisa da loira acaba assim, você tem uma dificuldade, você fala, loirice, mas sabe que é uma tremendo besterol que quem acredita que loira é burra, que isso não é, né? Inclusive, quando a minha mãe fala assim, nossa, eu sou burra. Eu falo, mãe, não existe gente burra, existe cérebro preguiçoso, é diferente. São capacidades, inteligências diferentes, né? Somos distintos, não tem ninguém igual, ninguém falar, ninguém é diferente não, igual no mundo inteiro, digital, né? É isso aí. Mas Verdade, não é a cor do cabelo, da pele, né, que vai fazer a diferença da inteligência, do teu conhecimento, do quanto tu busca ou do quanto trabalho te esforça, né? Se é careca, tem cabelo, se não tem, se é loiro, verde, azul. Agora, exatamente, inclusive, a medalha tá usando todas as cores, né? cifra não vê etnia, não vê cor, não vê cultura, cifra é cifra. Exatamente. Verdade. Márcio, tu quer falar? Pode ficar à vontade. Sim, Vitor, deixa eu uma dúvida, então. Sabendo que nós temos um país, um Brasil, com tantas religiões, né? Na hora da terapia ali, a religião, eu sabendo qual é a religião da pessoa, evangélica, católica, espírita, luterana, ou né, dependendo da religião, eu consigo agregar ou ajudar alguma coisa na terapia com o cliente? Márcio, muito boa a tua pergunta.
E aí tem duas coisas que a gente pode trazer aí, tá? A gente estava falando sobre os modelos mentais e como eles são criados e o que influencia. Inclusive, num país igual o Brasil, onde tem várias regiões diferentes, várias culturas diferentes, tudo isso influencia e vai influenciar na hora de tu fazer a terapia, tá? Então, a cultura, as crenças religiosas, tudo isso elas vão influenciar naquilo que o teu cliente vai te trazer, tá? E pode ser uma ferramenta para te utilizar dentro da terapia. Eu faço muito isso. Eu utilizo tudo isso dentro da terapia. Entende? Porque vamos supor, tá? Vamos supor que eu seja ateu e a pessoa é evangélica, a pessoa que vem para terapia. Aí ela vem para terapia, ela é evangélica e ela me traz uma demanda lá e eu digo, cara, isso é bobagem, Deus não existe. A Bíblia é tudo bobagem. Isso aí, cara, tu não pode viver a partir disso aí. Isso aí que tu tá fazendo tá te, sei lá, limitando, tá, sei lá o que eu vou dizer para ela. Não pode. Tu entende que aqui já acabou minha terapia. Então, eu posso utilizar isso para potencializar. Para potencializar. Eu posso utilizar tudo isso para potencializar, obviamente que com cuidado, né? Para realmente tomar o cuidado de não agredir algum valor daquela pessoa, alguma crença, achando que estou fazendo algo legal. Mas é muito potencializador para a terapia. A crença religiosa, a cultura da pessoa, enfim, tudo isso dá para a gente agregar, dá para a gente trabalhar. E a gente deve, inclusive, primeiro respeitar e depois utilizar isso para potencializar ainda mais a terapia. Como, por exemplo, essa pessoa que veio e disse assim, olha, eu não quero regressão de vidas passadas, porque eu não acredito. Ela não disse que não acredita, ela disse, eu sou de uma família cristã e a gente não quer isso. Eu posso dizer para ela, eu posso tentar explicar para ela que, olha só, não necessariamente uma terapia de vidas passadas quer dizer que tu vai fazer uma regressão de vidas passadas ou que realmente exista uma vida passada. Uma regressão de vidas passadas pode ser simplesmente uma metáfora ou algo dentro que vai trabalhar, como tu falou que tu trabalha com uma metáfora com a tua filha, com os teus filhos, a gente pode ilustrar dessa forma para a pessoa. Pode ser só uma metáfora onde tu vai trazer os recursos que tu já tem dentro de ti para resolver aquela situação. Eu posso fazer isso. Ela dificilmente vai acreditar. E mesmo que ela acredite, ela não vai se sentir confortável porque vai estar agredindo um valor dela. Perfeito? E aí eu tenho um exemplo contrário. A pessoa veio para mim, óbvio que eu para mim usar a regressão só em casos muito, sim, sabe? É bem difícil. Eu uso sempre focando sempre no objetivo. Eu sou muito penelista mesmo, tá? Mas já teve casos, por exemplo, da pessoa vir e ela me dizer assim, olha, eu tenho uma situação assim, 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 e isso aconteceu numa vida passada, e eu sei disso porque eu já fiz há alguns anos uns atendimentos com um padre, e esse padre fez lá várias sessões de regressão e tal, e só que a gente não conseguiu resolver na época, e depois ele foi embora, ele me contou toda a história, e ele não tinha conseguido resolver a situação. Bom, essa pessoa me trouxe que há um problema na vida passada. Aí eu vou chegar e vou dizer para ele, cara, isso é bobagem, vida passada não existe. O que tem aqui é só uma metáfora. Tu vai entrar lá, a gente vai fazer uma metáfora, não sei o que e tal. Vida passada não existe, não tem como provar que existe uma vida passada. Ou, se eu sou cristão, eu vou dizer, cara, isso é bobagem, não existe vida passada, só o que existe é aqui e agora. Ou eu sou ateu, só existe o aqui e o agora, antes não existe nada e depois não existe nada. Eu posso dizer isso. Tu acha que essa pessoa vai fazer terapia comigo? Não vai. Então, eu utilizo aquilo que ele me trouxe. Se o problema dele está numa vida passada, não importa se eu sou... claro, desde que não agrida os meus valores, né? Daqui a pouco eu sou um cristão e eu não acredito naquilo e aquilo que eu vou fazer vai agredir meus valores, eu não vou fazer. Mas não acredito meus valores, a pessoa me trouxe. Olha, foi numa vida passada, para mim não importa se uma vida passada existe ou não. O que importa é que eu estou trabalhando com ele e o meu foco está no objetivo. Se resolveu a situação, ele conseguiu alcançar o objetivo dele, e nesse caso o cara conseguiu alcançar, perfeito, era isso que eu queria. Não importa se foi uma criação da mente dele ou se realmente ele teve vidas passadas, para mim não importa. Mas eu utilizo isso, ele me trouxe já esses recursos. Isso é muito legal, isso facilita muito a nossa vida. Quem dera todo mundo trouxesse a situação assim, e dissesse, cara, eu tenho um problema e foi numa situação que eu enfrentei com 5 anos de idade.
que eu tive um trauma e estou com esse problema até hoje. Aí eu fazia lá, voltava lá, dessensibilizava tudo aquilo ali, reenquadrava, sei lá, e pronto, resolveu a vida. Seria muito fácil. Em geral, não é assim que acontece. Mas quando a pessoa traz essas coisas, a gente pode e deve usar. Deve É, muito usar isso. o Vitor, como eu lembro quando o Marcelo falava muito no início do curso de regressão, na verdade, o curso inteiro, né? Que é independente de crença, é importante você nunca bater de frente. Assim, eu sou evangélico desde pequenininho. Então, assim, eu creio numa coisa, mas eu tenho um cliente que é budista. E também, então, assim, é outra crença. Ele acredita em outra coisa. Então, ele acredita em reencarnação, outras vidas. Eu entendo, e para mim, essa é a minha percepção, é a minha visão da coisa. Pessoal, eu vejo assim, bom, nós agimos, nossas ações elas seguem nossas crenças. Então, se você consome conteúdo bom, você vai ser uma pessoa positiva, para cima. Se você só vê desgraça da Atena, você vai achar que o mundo está acabando, você vai sair se você sair da porta para fora de casa, você vai levar um tiro no pé, entendeu? Então, acho que tem muito a ver com questão de crença, e essa parte da religião, da mesma forma que a gente dá aquela cavucada para achar os gatilhos para tratar, é importante assim, porque assim, aquela metáfora, ah, eu entendo dessa forma, da mesma forma que você às vezes assiste um filme, outro dia eu assisti uma série e do nada eu estava vivendo aquela série, tipo assim, uma forma do nosso corpo ele tá expressando, né? Porque a gente se impressiona com várias coisas, seja filmes, situações, coisas. Então, se a pessoa consome um tipo de conteúdo, é natural ela, num processo de regressão, ela viver aquilo. Ela acredita naquilo, aquilo vai ser real para ela. A mente ela vai apenas reproduzir. Você vai dar o play e a pessoa, eu tô ali, eu sou o rei da Inglaterra. Não, agora eu estou numa batalha. E aí vai. E assim, o resultado, a pessoa tá bem, não, nossa, tô renovado, resolvi o problema. A pessoa continua acreditando no que ela quer e tá tudo certo. Perfeito, exatamente, exatamente. É muito importante a gente levar em consideração tudo isso. Mas muito boa a tua pergunta, Márcio. Muito boa a tua pergunta. A gente deve usar. E muito boa a tua colocação também, Jaspion. Agradeço a todos os que contribuíram, que compartilharam, a todos os que ficaram aqui, mesmo que não tenham falado, mas de alguma forma estavam aqui e contribuíram para o nosso grupo de estudos. Natália, tu quer falar? Fale agora ou cale-se para sempre, porque a gente já vai encerrar. Não, eu quero agradecer. Eu sempre chego tarde, quando chego, né? Porque eu tenho um grupo terapêutico antes. E às vezes eu esqueço, né? De terminar às 8h30, eu esqueço. E eu lembrei agora, foi super válido. Nossa, foi riquíssimo para mim. É só isso. Que legal, que legal. Que bom que tu gostou, Natália. Muito bom. Agradeço pela tua participação também. Da Fátima, o Jaspion, a Aline, o Márcio, a Cláudia contribuiu bastante. A semana passada também, ela deu uma baita contribuição. A Lala, que está sempre aqui e sempre com esse alto astral incrível, né, Lala? Isso é muito legal. Pensar. Um dia que tu tá assim. Eu percebi que você tá bem cansadinho. Nossa, eu tava comentando com o Wilson quando eu parei ali. Meu Deus, a semana foi puxada essa semana. Que bom, Lala. Que bom.
bom. Imagina se tivesse com preguiça que não ter feito nada, hein? Vai chegando no final de semana, né? A gente vai cansando. Mas que legal. Bom, agradeço o Giovanni também, a Loreci, o Thiago, que ficou com o vídeo dele convidado hoje, o Marcos, a Fátima. Teve mais gente, tem gente que já saiu, o Adriano estava aí, o Adriano participou com a gente também, acabou saindo antes. Agradeço a presença de todos vocês, tá? A gente vai encerrar agora, 22h04, a gente já até passou um pouquinho do nosso horário. Para mim é sempre muito gratificante poder estar aqui toda quinta-feira, sempre que eu puder eu vou estar aqui. Como eu disse desde o início, né? Esse grupo de estudos é algo que acrescenta muito para todos nós, né? Não só em conteúdos, mas esse contato com as pessoas, com os amigos, enfim, o fortalecimento desses laços é muito importante. Nesse momento de pandemia, agora parece que a gente está saindo da pandemia, né? Então, a gente vai conseguir voltar a ter aquele contato mais próximo com mais pessoas presencialmente, mas até então a gente não estava tendo tanto esse contato, né? Então, esse grupo também agregava muito nesse sentido. E, obviamente, além de todo o conhecimento que a gente consegue adquirir com os colegas, enfim, com essas trocas, isso é muito legal, é muito válido. Tá? Para mim, eu acho que é muito válido. Tá? Todos esses insights que são trazidos aqui e algumas provocações que são feitas assim, provocações no bom sentido, né? De coisas que às vezes a gente já quer fazer ou que a gente pensa em fazer e alguém traz e coloca isso e a gente acorda para a vida, né? Tipo, a gente tem que fazer isso, né? Ou às vezes algo que a pessoa está trazendo uma experiência e a gente se liga de alguma coisa que, enfim, que aconteceu com a gente ou que a gente interpretou de uma forma diferente ou que a gente quer fazer e ali está sendo colocado de uma outra forma, né? Isso é muito legal, tá? Cláudia, tu queria falar antes da gente encerrar? Tá desligado o teu áudio, mas tudo bem. Não, é só tchau mesmo, boa noite, parabéns para vocês, estava ótimo o grupo, muito gratificante tudo que eu ouvi, tudo que eu aprendi com todos vocês, estão me ajudando muito, está sendo cada vez mais edificante o crescimento. Top. Que bom, agradeço também, Cláudia, por toda a tua contribuição, tá bom? Então, vamos encerrar agora, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês, um excelente final de semana, espero que a gente possa se encontrar na próxima quinta-feira, aqui no nosso grupo de estudos e futuramente aí presencialmente em algum curso nosso aí por esse Brasil afora, com certeza a gente vai se encontrar, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.